Bom, hoje, 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência. Para conversar com a gente recebe Luciana Dil, presidente da ONG Conexão Solidária. Tudo bem? Tudo bem. Mais um prazer te receber. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer. Rafael Martins, segundo tesoureiro da Acergs. Prazer te receber, Rafael, mais uma vez. Prazer é meu também. Bem-vindo. Gilberto Creme, presidente da Acergs. Tudo bem, Gilberto? Boa noite, tudo bem? Tudo Obrigado bem. pelo convite. Obrigada, é um prazer. E também, o meu convidado, Celso Schmidt, analista de sistemas e para-atleta. Bem-vindo, Celso. Obrigado. Um prazer te receber. E músico também, né? A gente viu no evento na Casa de Cultura que o Celso estava tocando. Só vou pedir para tu falar no microfone, por favor. Certo. Hoje de manhã também eu abri um evento da FADERGS, né? Tocando também com o meu companheiro Josué, né? A gente faz um som, né? Muito bom, bem-vindo. E joga um basquete também. Muito bom, prazer te receber. Obrigado. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Luciana, que bom seria se todas as exposições tivessem todos os acessos que a gente viu na exposição do Fernando Schmidt, né, agora com a reportagem da Tanira. É verdade, é uma oportunidade para pessoas passarem o que pessoas com deficiência passam na realidade, né? Para as pessoas enxergarem o que está acontecendo, para entenderem que as pessoas com deficiência têm muitas dificuldades e conseguirem acolher, né? Conseguirem perceber. É uma troca muito valiosa essa, né? Muito valiosa. Gilberto, é interessante que esse tipo de exposição traz uma outra reflexão que não é só de que tenham exposições assim, mas que todas as exposições, mesmo sem esse objetivo específico, tivesse esse acesso, né? É uma situação que provoca que não se pense só em exposições, em atividades culturais, mas que se pense na acessibilidade de uma forma, vendo como desenho universal mesmo. Que então se pense na acessibilidade para todos e para todas as áreas, seja o esporte, cultura, eventos, enfim, todas as áreas da sociedade, todos os eventos que tem, espetáculos, enfim, né? Com certeza. O Rafael, que já esteve aqui com a gente, conversou em outra ocasião sobre o cinema acessível, né, que teve na Casa de Cultura. E o retorno, ele é muito positivo sempre, né, Rafael, em todas as edições. Ou seja, esses eventos, como o presidente falou, não só no cinema, não só no teatro, não só na fotografia, o retorno é positivo sempre porque já é uma necessidade, né? Não é mais uma vantagem, não é um plus, né, dentro da arte. Exato. Acho que todos ganham, né, quando conseguimos contemplar a cultura, por exemplo, né, que é o evento do Fernando, que inclusive fiquei bem feliz de saber que ele fez isso, né? É um baita profissional e está trabalhando também com essa questão da inclusão através da imagem, permitindo a audiodescrição dessas imagens, que se olhado, né, vamos chamar assim, um olhar amplo, ela beneficia muitas pessoas, né? Ela agrega valor a questões visuais que muitas vezes as pessoas nem se percebem. Claro. Então, realmente é para todos. Outra questão que é interessante quando a gente fala de acessibilidade, que não é só o acesso, né? O chegar no local, né, Celso? É conseguir acessá-lo e se sentir à vontade no ambiente, né? O cadeirante passa isso, obviamente, todo dia e a sensação não é só... não adianta tu conseguir acessar uma calçada se daqui a pouco no prédio que tu queres entrar, daí já não tem a rampa, os lugares não te acomodam, ou seja, falta toda uma complexa acessibilidade, não é verdade? Sem dúvida, isso acontece bastante, né? Mas eu acho que está evoluindo bastante nas faculdades, agora está tendo cadeiras de acessibilidade, né? Coisa que antigamente não tinha. Então, muita coisa que foi construída no passado já vem com problemas, né? A gente só pede que as novas construções sejam observadas, né? E a gente está em cima, sempre reclamando, né? De coisa que a gente vê, às vezes faz uma rampa, aí no final da rampa faz um degrauzinho ali, né? Desnecessário, sabe? Acabou com a rampa já no final, acabou com né? a rampa, né? Tipo, podia ser para todo mundo, por que tem que fazer uma rampa específica para o cadeirante, né? Não, para fazer um lugar que todo mundo acesse, né? Acesso universal, né? Que é essa ideia, né? Que todos acessem. Um velhinho possa passar também, exatamente. uma pessoa que né? Todo mundo, então, no caso, né? Acredito que quando se pensa em acessibilidade universal, se pensa em todos, se pensa numa acessibilidade para todos. Então, até eu ia contar um evento que teve um local que fez uma rampa e tinha uma escada e todas as pessoas utilizaram a rampa. Então, a acessibilidade é para todas, as pessoas usufruem, as pessoas entendem, pessoas com mobilidade reduzida também precisam dessa acessibilidade. Mas isso é um conceito novo e a gente sabe que isso é gradual, que é lento, mas é importante que as pessoas já tenham uma noção e uma visão que isso é imprescindível. Claro, e é a questão, como a gente viu na reportagem, que todas as pessoas levantaram de se botar no lugar do outro. Porque, como tu disseste, eventualmente eu posso me lesionar, eu posso, naquele momento, precisar da rampa para aquela ocasião, ou seja, que todas as pessoas se sintam inclusas o tempo todo.
né? Acho que essa é uma das dificuldades que a gente ainda tem, né? É verdade. Às vezes a gente passa por uma situação temporária de ou quebrar alguma perna, ou um pé, ou enfim, ter algum problema temporário e aí começa a perceber. Claro. E não só pessoas assim como uma mãe com carrinho de bebê também precisa de um acesso, né, específico. Então é para todos, a acessibilidade é para todos. Gilberto, quais foram os últimos avanços que a gente teve em relação à acessibilidade que a Sergues pode contabilizar como vitórias nos últimos tempos? Então, como disse a Luciana aqui, a acessibilidade, eu sempre tenho dito isso para os entes públicos, em eventos que a gente se encontra, em seminários, enfim, que tem que pensar amplo, né? E vai atingir isso mesmo, lá desde a gestante, o idoso, vai atingir a sociedade como um todo. E às vezes a acessibilidade, as barreiras que a gente enfrenta, sempre se pensa, quando se fala em acessibilidade, e às vezes é um equívoco, se pensa nas barreiras arquitetônicas Sim. e urbanas, né? Elas são, sim, são impedidores, são empecilhos, sim. Mas muitas vezes as grandes barreiras também são atitudinais e de comunicação. Então, às vezes, sempre alegam que isso requer recurso, então aporte de recurso e tudo mais, e tem um custo. Mas, por exemplo, a questão da atitudinal, a acessibilidade atitudinal, ela não requer muito recurso, mas capacitação, treinamento. Isso pode trabalhar com a capacitação de professores, né? E começar desde lá na tenridade com as crianças, até pontuar isso. Mas quanto à tua pergunta, a data de hoje, por exemplo, ela começou a ser concebida lá num evento em 1982, Encontro de Movimento de Pessoas com Deficiência. E aí lá em 2005, se não falar a memória agora, surgiu a lei, né, 11.133, Sim. que instituiu o dia de hoje como Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. Há uma gama, a legislação existente hoje para a pessoa com deficiência, ela é boa, ela contempla, não vou dizer que tudo, mas mais de 90%. O que ela precisa que aconteça, que seja aplicada, que seja realmente na prática Sim. aplicada. E muitas vezes não, fica só na teoria. Então tem aí a 10.098, lá de 2000, se não me engano. Teve a primeira lá que foi a 8.753, né, que foi uma das primeiras. 89, né? De 89, isso aí. Tem a lei de cotas de 91. Tem agora a mais recente que é a LBI, a 13.146, que é uma lei importante, é um avanço. Falando de Porto Alegre, aí, o plano diretor de acessibilidade, que é muito bom. Se ele for realmente implantado, né? ele é muito bom. Então, é uma gama grande de legislação e são avanços que estão tendo. Agora, eles têm que sair do papel da teoria, tem que ir para a prática. Bom, como quase tudo no nosso país, né? Tudo, Temos grandes exemplos de boas resoluções, como o SUS, por exemplo, né? E falta ser aplicado. E a última que está vindo aí, Carolina, Carolina, né? Isso. Então, perfeito. É a Lei Gaúcha da Inclusão, que foi criado um GT o ano passado, junto com a FADERS e várias instituições, com a EPED, Procuradoria do Estado, várias instituições e entidades também. E essa lei, ela já teve em consulta pública, melhor, e agora já foi entregue para o governador, para o executivo encaminhar para a Assembleia. Então, é mais um avanço, ele compila todas as legislações de pessoas com deficiência no estado do Rio Grande do Sul e ainda acrescenta a questão da audiodescrição, ela trabalha mais que a LBI, por exemplo, ela tem um avanço aí. Sim. Então, é uma lei bem importante, é mais uma dos avanços que está vendo aí Há uma boa expectativa, então, em relação a isso. Mas é isso, tem que começar a se colocar na prática, né? Sair só da teoria, senão não adianta. Fazendo um gancho aqui, né? Saindo um pouquinho da questão legal, acho que uma grande vitória que foi recente, acho que anteontem, né, a gente pode dizer, foi as Paralimpíadas. Sim. Né, que eu acho que foi um momento incrível para o nosso país de poder ser a ele novamente apresentada a questão das pessoas com deficiência, da forma que foi apresentada, né, mostrando toda a riqueza, né, do esporte brasileiro também para o paratleta. Né? O que mais me chamou a atenção foi a participação do público, que superou no Parque Olímpico mais público do que nas Olimpíadas. Então, esse convívio, né, que a gente começa a observar é que realmente vai transformar a atitude.
que o Gilberto traz na fala dele, né? Então, assim, essa participação, essa imersão, né, Certo. das pessoas também na realidade daqueles que têm alguma deficiência é o que permite esse aprendizado. Claro, aproximação, né? Essa Pelo aproximação. conhecimento. Pelo conhecimento, pela experiência mesmo, né, de trocar, né, no que a gente viu há pouco, né, de você tentar se comunicar em libras, tentar perceber o que uma pessoa que não enxerga ouve daquela imagem que você está vendo, né, entender o mundo com outros sentidos, né, enfim, realmente se colocar no lugar daquele para poder entender um pouco melhor. E faz a gente perder o medo, né? A outra vez que tu vieste aqui, né, Luciana, nós conversamos sobre a questão de perder o medo de entender mais a respeito da deficiência, de perder o medo de perguntar, de perguntar como é que a pessoa quer ser tratada, como é que a pessoa se sente mais à vontade. Porque quando a gente recua, quando a gente fica com medo, isso também acaba virando preconceito, acaba botando barreiras, né? E afasta as pessoas. Inclusive, eu acredito muito, como presidente da Conexão Solidária, no protagonismo dessas pessoas. Essas pessoas também têm que entender que elas também têm potencialidades, e a sociedade toda tem que entender que eles têm potencialidades. Inclusive, vocês estiveram lá no nosso evento. Sim, também, estive lá, foi lindo. Muito bom. Na Casa de Cultura, no nosso desfile inclusivo. Aproveitar e agradecer o espaço que vocês nos deram, né, em prol das pessoas com deficiência. E acho muito bacana o Octo fazer esse tipo de abordagem, reunir as pessoas para nós conversarmos sobre isso, porque, como disse o Gilberto, fica tudo no papel. Sim. Então, a nossa entidade também faz isso. A gente busca os direitos sociais, o protagonismo, a diversidade, que as pessoas, né, têm que entender que elas também fazem parte, e a sociedade tem que entender que elas fazem parte como todo mundo. Nós somos todos iguais, com algumas limitações, mas todos participamos de igual maneira na sociedade. E é isso que a gente quer colocar aqui. Com certeza. Pra gente é um prazer, não só nessas datas, mas durante o ano todo, que é uma coisa que aqui no Octo a gente fala muito, que a gente tem que falar sobre tudo o tempo todo, todos os dias, né? E é isso que a gente está tentando fazer. É uma luta diária. Exatamente, todos os dias. Inclusive, Carol, me permite um complemento. Acho que esse falar sobre a pessoa com deficiência, sobre a acessibilidade, sobre a inclusão, é que tem ajudado muito essa transformação. Teve uma ocasião que a gente comentou, né? Antigamente as pessoas diziam, ao ver uma pessoa com deficiência, né? Não, olha que é feio. Não, Sim. Vamos olhar, gente. Vamos olhar um para o outro, vamos ver o que a gente pode, né? Não vamos Claro. esconder isso, porque isso não é vergonha. Essa é uma característica de cada um. Então, a gente poder se olhar e trocar o que cada um realmente precisa para ter as mesmas oportunidades, né, é bacana. Então, quando a gente vem no programa, né, Doc, tem reiteradas vezes vem apresentando, eu sei disso porque eu assisto, o tema da acessibilidade, da inclusão, eu vejo como bacana, porque é uma forma de a gente disseminar isso e tirar esse medo, né, Com certeza. que existe, né, da cabeça de todo mundo. Somos todos diferentes. Com certeza. Exatamente, isso é uma coisa que eu gosto muito. Aqueles somos todos iguais, eu acho um equívoco, eu acho uma preguiça, porque nós não somos todos iguais, né? A gente tem que perceber Temos as nossas diferenças. Todos temos diferenças. Carolina, Fica à vontade. permite, Claro. até o que a Luciana trouxe é bem isso. As pessoas com deficiência, todo mundo precisa de oportunidades. Dando oportunidade de condições para exercer, seja a sua profissão, a função que seja, elas vão exercer. Uma das desculpas que as empresas, às vezes, sempre pontuam, são que tem que investir para contratar uma pessoa. E hoje, com a tecnologia, por exemplo, existe um software livre, que é o NVDA, um ledor de tela, que ele é livre, então ele é gratuito. E ele é muito bom e possibilita que as pessoas com deficiência visual possam trabalhar tranquilamente. Não tem custo nenhum. As pessoas precisam saber disso, né? Preciso saber. E o Estado que eu digo, seja federal, municipal ou estadual mesmo, precisa entender e investir na reabilitação das pessoas com deficiência. Sim. Hoje, quem faz no Estado, por exemplo, somos nós lá, Sérgio, porque o Estado deixou de fazer, o Estado do Rio Grande do Sul deixou de fazer em 2009 com o fechamento do Centro Luiz Braille. Então, a gente é que faz, claro, não atinge a reabilitação total e a habilitação da pessoa com deficiência visual, no nosso caso aqui, mas trabalhamos lá com o ensino do Braille. Eu estava escutando ali no vídeo, né? Sim. Que citaram, então a gente ensina o Braille, a gente tem o treinamento da orientação à mobilidade, que é ensinar a usar a bengala, como usá-la, né? Para ter autonomia e independência. E inclusão digital, informática, né? Tecnologia assistiva. Então essas são as três que nós fazemos hoje. Deveríamos fazer AVD, mas não estamos por falta de condições, de recursos. AVD é atividades da vida diária. Eu ia perguntar agora o que é AVD. AVD é ensinar as pessoas atividades do cotidiano doméstico, desde arrumar sua cama, se vestir, coisas básicas, até fazer um alimento,
lavar uma roupa, né, arrumar uma casa, tudo isso. Essa independência é possível, né? Desde que com esse conhecimento, esse aprendizado. Então tem que ter condições, o Estado precisa investir nisso e se não quiser contratar, porque aí é até mais caro às vezes, faz parcerias com as instituições como nós, como o ORS aí, ou tantas entidades, a Conexão Solidária, que faz um trabalho já, até com expertise nisso, né? E é muito mais barato, então... Claro. E as pessoas precisam, né, de ser reabilitadas. Há muita gente que adquire deficiência aí semanalmente, né? Então, e às vezes ficam descobertas. A Sergues é um bom caminho para isso. A gente tenta fazer, embora a prefeitura nos dê um recurso, é muito pequeno ainda perto do que a gente precisa para aportar... para poder dar esse trabalho todo com qualidade e dentro do que as pessoas necessitam, não é? Que é um custo muito grande a gente manter folha. E para as empresas é um investimento, né? Porque com funcionários reabilitados ou funcionários que possam ter independência no seu dia a dia, obviamente a produção vai ser muito melhor, não vai precisar perder funcionários, vai poder contratar funcionários que antes não se imaginava contratar porque não teria condições de recebê-los na empresa. E essas barreiras, assim, que acho que é importante falar, nós temos hoje na população brasileira cerca de 24% das pessoas com algum nível de deficiência, né? Entre os leves, moderados e severos, né? E essa fala do Gilberto, ela atinge justamente isso, porque nós aqui que representamos alguma ONG, alguma associação, a gente percebe na ponta a necessidade e a nossa limitação, muitas vezes como entidades, para prover e fornecer serviços, porque nós temos uma questão financeira, óbvio, claro, né, que precisa desse aporte. Então, esse dia eu acho importante, inclusive, a gente tocar nesse assunto, porque essa é uma luta também, né? Que segue, que a gente cada vez mais, a gente verifica que existem as pessoas, como o Gilberto disse, que perdem a visão, no nosso caso, que a gente observa mais, né? Ou que estão desassistidas há muito tempo e a família oculta essa pessoa e aparece lá depois de 12, 13 anos de vida e a gente tem que fazer todo um trabalho para que essa pessoa seja reinserida. Claro. Né? E esses papéis, né, de todos os entes da sociedade, e aí no caso das empresas, que me parecem ser um papel ainda que é bem dificultoso ainda, que tem a ver um pouquinho com a barreira metodológica. A gente falou aqui, né, que é de como as metodologias organizacionais são colocadas e muitas vezes não facilitam a participação da pessoa com deficiência. Né? Tem a atitudinal, que é a maior, acho que é a top, né? Os gestores têm cada vez mais que conhecer essa realidade da pessoa com deficiência, mas muitas vezes reavaliar os seus métodos para realmente poder incluir a pessoa. Claro. Isso às vezes é um pensamento difícil. Carolina, podia fazer uma homenagem aqui hoje, já que é Dia Nacional da Pessoa com Deficiência e encerrou os Jogos Olímpicos agora em domingo, né? E então eu queria fazer uma menção aqui, cumprimentar o nosso atleta Alex, do goalball. A gente faz, além de reabilitação, cultura e esporte nas séries, que também não deixam de ser reabilitatórias, não é? Então o Alex, que foi medalha de bronze no goalball, né? E o Ricardinho, que também já foi nosso atleta, hoje é da HFUC, no futebol de 5, que eles dominam há muito tempo aí o futebol de 5 no mundo. Então, tetracampeonato paralímpico. E homenagear também, aproveitando aqui o nosso atleta de basquete. O basquete masculino conseguiu a melhor colocação na Paralimpíada, no 5º lugar, e o feminino 7º. Então, fazer esse registro e cumprimentar todos os atletas que se dedicaram. Eu já fui atleta de goalball por 20 anos e fui de seleção, graças a Deus. Então, a gente sabe da dedicação e do esforço dessas pessoas para chegar num resultado. E o esporte, como a gente sempre diz lá na associação, mais que competição, ele ajuda as pessoas e transforma a vida no sentido de reabilitá-las e torná-las independentes. É verdade, é uma homenagem muito merecida. Até vou pedir para o Celso comentar como é que ele viu essas Paralimpíadas aqui no Brasil, tão próximo, né? Tão perto, como atleta de basquete. Muito legal, muito boa, muito bom foi o Brasil, né? Achei que o pessoal lutou bastante, né? Eu vi o basquete feminino também, gostei. A gente tá um pouco, né? A gente tá engatinhando comparado a outros países, né? Mas eu queria aproveitar aqui para falar sobre o nosso time aqui, que é o time de Porto Alegre, né? O RS Paradesporto, né? E falar para o pessoal que tem alguma deficiência, tipo um pé amputado, alguma coisa assim, ou que é cadeirante, que a gente está precisando de atletas, pessoas para jogar com a gente. Então, se for crianças, no caso a gente tem a Escola Paralímpica, né? Que é com patrocínio do Criança Esperança, né? Mas a gente está precisando de gente para
jogar com a gente, para treinar junto, para a gente conseguir ter, porque às vezes falta gente para treinar, então a gente treina com meio time, não é legal. Então é bom que a gente consiga treinar, montar 2 timezinhos para conseguir fazer, né? E onde vocês estão treinando? Isso quer dizer, a gente treina no Tesourinha nas terças e nas quintas, a partir das 8h30. E além de... Então o pessoal pode chegar lá, não precisa ser um atleta, né, cara? Sim. Inclusive, além de... também a gente trabalha com inclusão reversa, que é a pessoa que não tem deficiência nenhuma, ela pode sentar numa cadeira e fazer o treinamento com a gente e jogar com a gente também. Então, eu estou convidando aí o pessoal aí, né? Muito bom convite, tá? Inclusive, vou mandar lá, Lúcio Brancato, uma equipe de Octo, para ver o treino de vocês e saber um pouco mais de detalhes. Dia 22 da manhã, inclusive. Dia 22 é o dia do para-atleta, né? Sim. Então, nós temos aqui essa semana recheada de eventos, né? Finais das Paralimpíadas, dia de luta, dia 22, dia do para-atleta, e também aproveitando fazer um convite aqui, dia 25 vai ter o pedal da inclusão, né, às 14 horas lá no velódromo, né, bicicletas de 2 lugares para as pessoas com deficiência visual, ou seja, cada vez mais é a gente ser o protagonista, né, dessa história toda, né, como disse a Luciana, a gente ter esse espaço para poder contar como isso tudo acontece e como as pessoas podem trocar essas experiências com a gente. Muito bom. Que eu acho que é o grande barato. Maravilhoso. E podem contar sempre com o espaço aqui de Octo. Inclusive, eu vou compartilhar uma coisa com vocês rapidinho, Lúcio, antes da gente encerrar, que eu aprendi contigo, Celso, sem querer. Quando eu fui na Casa de Cultura fazer a cobertura do evento, que nós falávamos antes, eu fiz uma entrevista com o Celso e eu fiquei de pé. Depois, no outro andar, eu fiz uma entrevista com uma outra cadeirante e eu percebi que ela não estava desconfortável. Eu perguntei para ela daquilo que nós falávamos sobre perder o medo de se aproximar da pessoa com deficiência e aquilo que tu disseste de olhar e perguntar e se aproximar. Eu interrompi a entrevista e perguntei para ela: tu preferes que eu sente? Porque eu vi que o entrevistado que eu fiz anteriormente com a cadeira de rodas, ele não estava muito confortável, mas eu não interrompi. Eu vou interromper a tua e perguntar: eu prefiro que tu sente. E se tu quiser, sempre é bom sentar, porque a gente fica mais à vontade. Então, Celso, muito obrigada pelo aprendizado, porque a gente precisa perguntar, né? Eu fiz questão de perguntar e compartilho aqui com quem assiste a gente em Octo, de que foi mais um aprendizado que eu tive e essas trocas são valiosíssimas por isso. Muito obrigada pela presença sempre. Obrigada. Carolina, me permite antes de encerrar? Claro. Então, bem rápido, eu vou me associar aqui ao Celso e também colocar a série que fica ali na Vigário José Inácio 433, sexto andar. As pessoas com deficiência que precisarem de reabilitação, nos procurarem. Quem quiser fazer esporte também, a gente tem lá o nosso departamento, cultura, dança, enfim. E até um apelo, a gente está com dificuldades para mandar 2 equipes, aí, uma para o Golbol Nacional em Jundiaí em outubro e o Judô lá em Belém. Então, a gente está com uma campanha aí no Vaquinha, se a sociedade entender por bem colaborar conosco, entra lá, dá uma olhada e será muito importante para a gente conseguir mandar essas equipes para lá. Ah, legal. E agradecer também, convidar a sociedade, se quiser nos conhecer lá, está aberto as portas, sempre do meio-dia às 6, de segunda a sexta. Muito bom. Muito obrigado pelo convite. Obrigada, é sempre um prazer. Muito obrigada. Posso deixar o nosso telefone de contato? Por favor. É a ONG Conexão Solidária, 3516-7938. Quem quiser entrar em contato, a gente trabalha com pessoas com deficiência, no protagonismo, na cultura, né, no protagonismo e diversidade. Legal. Só repete o telefone, então, por favor. 3516-7938. Obrigada, gente, mais uma vez pela troca e pela presença, como sempre. Muito obrigada. Valeu. Obrigado. Um prazer. A gente vai, então, de outra coisa.